Você já se decepcionou? Como é que você lida com as suas decepções? Você carrega suas decepções? Olá, eu sou Ludmila Battistini, psicóloga, e vim aqui falar sobre aquele assunto que é o famoso quem nunca? Quem nunca se decepcionou, né? Aliás, decepção aqui não vai ser tratada com uma palavra no singular, porque na verdade a gente vai vivendo várias decepções, né? Várias decepções pela vida. Você já teve? Você lembra das suas decepções? Decepção é aquele sentimento que imediatamente a gente leva para o lado de fora. Quando a gente pensa, quando eu fiz essa pergunta agora para você, imediatamente você deve ter pensado em alguém que te decepcionou, numa situação que foi decepcionante, às vezes na própria vida, né? A gente se decepciona com a própria vida. Então, automaticamente a gente pensa em decepção e parece que essa emoção faz parte do lado de fora. Isso é uma verdade, não é? É uma coisa inerente, né? É uma coisa autoexplicativa. A gente se decepciona com algo, com alguém. Isso é o que a gente conhece, é o que a gente está acostumado a pensar, é como a gente está acostumado a lidar. Mas eu vim hoje aqui para as nossas reflexões para tentar olhar para o lado das decepções por um outro ângulo, o ângulo do trânsito de dentro. As decepções, o que elas são sobre mim. Obviamente, 100% dos casos, a gente se decepciona porque a gente cria expectativa. Então, a decepção, ela é nossa. Hoje eu convido você para olhar para esse ângulo, sabe? Eu me decepciono porque, com certeza, eu criei uma expectativa muito grande diante de uma pessoa, diante de uma situação, diante da vida. A gente planeja, né? A gente espera. E aí, a gente tem que ver que as decepções, elas não são iguais. Todas essas que a gente pode pensar aí na vida, que a gente se decepcionou, elas não são iguais, porque as pessoas não têm o mesmo grau de importância pra gente, as situações não têm o mesmo grau de importância. Então, tem decepções mais leves e decepções muito mais profundas. É importante a gente olhar para o lado da decepção, porque daí é onde a gente vai se conhecer. E a decepção, ela é diferente para cada um, porque nós somos diferentes. O que para mim pode ser uma decepção profunda, para você pode ser uma coisa que se releve fácil. Então, quando a gente fala de decepção, não dá para a gente se basear no que o outro acha que a gente devia fazer. Muitas vezes a gente não passa por cima de decepções ou a gente não perdoa porque o outro vai me criticar, o outro vai me julgar, o que os outros vão dizer? Não pode, eu não posso perdoar isso. E a gente fica olhando para o lado de fora, quando na verdade a decepção é minha. O que eu faço com essa decepção? A decepção, ela tem níveis de sentimento. Ela não é uma emoção sozinha, neutra. A decepção, ela pode ser muito carregada de frustração, sabe? Eu me frustro profundamente. Então, por exemplo, eu programo uma viagem de férias, fico programando um ano essa viagem, imaginando, planejando, né? Imaginando diversas coisas. Aí, na hora que chega, chove todos os dias. Ou o lugar não é como eu esperava. O hotel é horrível. Frustrante, né? Bem frustrante. Então, a decepção, ela pode trazer muitas frustrações, ela pode trazer uma tristeza profunda, ela pode trazer revolta, né? Aquela necessidade de vingança, a gente fica com aquele assunto ruminando na nossa cabeça, aqueles diálogos internos que a gente faz, né? Das coisas que acontecem. E ela pode até ser uma morte, no sentido de quebra. Algo quebra dentro da gente com uma decepção, quebra e quebra mesmo. Parece que morreu. Então, a gente precisa entender de que tipo de decepção a gente está falando. E entender muito por esse ângulo. O que eu esperei? Por que eu estou tão decepcionada? O que eu esperei dessa pessoa? Né? Porque às vezes a gente não é incomum a gente ouvir: nossa, eu me doei tanto, mas eu me anulei tanto por tua causa, ou por causa desse trabalho, ou por causa dessa situação. Né? Me anulei tanto. Né? A gente planeja coisas na vida e aí às vezes a vida é a vida. As pessoas são as pessoas. E daí a gente planeja e não sai como a gente planejou. A gente imagina, a gente cria uma fantasia, né, de como é ser mãe, e aí quando é mãe não é como pensou, ou nem chega a ser mãe.
A gente pensa sobre o casamento e aí o casamento não dá certo. Ou eu nem chego a casar. E daí a gente vai se decepcionando. Por quê? Porque a gente vai planejando, a gente vai criando ali um monte de ilusões. E aí é importante, eu fico aqui te perguntando, pensa aí nas tuas decepções. Você carrega muitas delas? O que a gente faz quando a gente se decepciona? Porque a gente pode fazer muitas coisas. Se a gente se decepciona com alguém, por exemplo, a gente pode ir conversar. As terapias de casal, as terapias familiares, elas têm conteúdos repletos de decepções. Mas aí eu acho que é muito maravilhoso, né? Quando eu posso falar para você o que você me magoou, o que você me decepcionou, quais eram as minhas expectativas diante da nossa relação, diante do que eu esperava de você. Poder falar claramente como é que o outro me decepciona, né? O que eu esperava daquela situação é realinhar a expectativa. Porque a gente se decepciona muito com os outros, mas a gente também, com certeza, já decepcionou alguém. A gente já decepcionou a forma que a gente agiu, da forma como a gente fez. E olha como às vezes uma pessoa vem e fala, nossa, você me decepcionou tanto fazendo tal coisa, eu esperava tal coisa de você. E aí tem horas em que a gente fala, nossa, mas eu nunca te prometi isso. Né? Você criou uma expectativa sobre mim que não sou eu. Essa não sou eu. Então a gente realinha as expectativas. Né? Com a decepção a gente pode sim perdoar, a gente pode entender, a gente pode relevar. Ou então a gente pode entender que aquilo lá não tem perdão. E que daí aquele lugar não é mais o meu. Estar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa não é mais o meu lugar, não faz mais sentido. Porque aí a gente tem que ver quais são os valores que estão dentro de nós. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque, como eu falei, né, quem nunca se decepcionou, a gente vai carregando um monte de decepções no nosso caminhar. E isso tudo pesa muito pra gente. Então, aprender como é que eu resolvo as minhas decepções, né? Entender um pouco como é que eu vou ressignificando. Às vezes a gente pode sim olhar por ângulos em que não é mais tão importante assim quanto eu achava. As decepções, de novo, não são iguais, porque a gente não é igual. Talvez uma coisa que me decepcionasse profundamente numa época da minha vida, hoje não decepciona mais. De repente, porque eu já nem olho mais para uma situação por aquele ângulo, eu já nem acho mais que aquele é um valor tão brutalmente importante. E daí eu entendo que, essa pessoa é assim, né? Não dá para esperar muito. Ou então, poxa, eu estou esperando demais. Ou eu estou querendo demais. Aliás, eu acho que é muito disso, né? A gente se decepciona porque a gente entende que não é como a gente queria que fosse. E é horrível falar isso, eu sei, é horroroso, né? Mas a verdade é essa. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo funciona como a gente gostaria. Nem tudo flui da forma como a gente planeja. E talvez essa seja a nossa grande raiva, né? E é por isso que às vezes a gente se decepciona com a vida. Só que, claro que a gente pode. Não é proibido ficar revoltado, ficar triste, ficar chateado. Mas o ruim disso é que é a gente que vai ficando mais amargurado, vai deixando de confiar, vai deixando de acreditar, vai deixando até de se entregar. E aí a gente fica só focado naquilo. Nessa questão dos níveis, né? Às vezes a gente pode pensar, mas é melhor ficar frustrado do que chegar ao ponto de encerrar, né? Será? Porque quando a gente está frustrado e continua frustrado, a gente está parado naquilo. A gente está focado naquilo, a gente está ruminando, sabe? A gente fica fazendo aquela discussão interna. Eu estagno no lugar, eu engesso, porque eu fico frustrada. Então a frustração, ela gera raiva, né? A frustração gera aquela gana. Então talvez eu esteja arrastando uma decepção por muito tempo, porque em compensação, quando acaba, parece radical, né? Finalizou, acabou, não existe mais. Parece uma coisa a mais radical de todas, né? Morreu. Mas às vezes depois da morte, a gente caminha, né? Depois que acaba uma coisa, que aquilo despedaça, eu tenho sim que juntar os cacos e seguir. E às vezes é isso que acontece.
Às vezes, acabar uma situação faz eu sair do lugar. E a ideia de tudo isso é a gente não ficar carregando raiva, aqueles pensamentos que não fazem a gente conseguir olhar para a situação com um pouquinho mais de serenidade. A decepção precisa de um tempo, eu entendo. Eu acho que a hora que a gente se decepciona de fato, e que aí aquelas emoções todas estão aqui vibrando em nós, é muito difícil. É muito difícil. Mas a nossa tendência é ficar fora, né? A gente culpa aquela pessoa, a gente culpa aquela situação, a gente fica culpando, e aí eu vou ficando com raiva. Mas, na verdade, se eu começo a olhar para o que eu me decepcionei, o que eu criei daquilo, sabe? O que eu esperei demais? O que eu fiquei na expectativa de que as coisas seriam diferentes? Aí eu começo a entender que, de repente, eu posso seguir em frente. Eu posso passar por cima das coisas. Então, às vezes, ficar na raiva é ruim para nós. Tudo isso que eu estou trazendo aqui de reflexões para a gente é justamente para a gente olhar para dentro, naquela palavra que eu adoro usar e vocês vão se acostumar, da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é assim, a partir do momento que aquela emoção, aquele sentimento, aquele é meu, o que eu faço com ele? Porque quanto mais eu vou resolvendo as minhas questões, quanto mais consciência eu vou tendo das minhas questões, mais eu vou amadurecendo, eu vou evoluindo e vou vivendo bem. Porque senão a gente fica ali, ó, na birra, na raiva, e aí parece que a gente não evolui, né? Aliás, parece que a gente vai alimentando aquela criança ferida, que eu também sempre falo, né? A criança sempre nos acompanha. Ela tá sempre perto de nós, às vezes ela tá agindo na nossa frente. E quanto mais consciência a gente tem, então mais a gente fala, ó, peraí, vamos olhar as coisas com calma. Pode ver que quando a gente tá mais revoltado, a gente tá com aquela sensação da criança, da birra, sabe? Não aceito, não vou aceitar, não quero papo, agora também não quero mais saber, agora eu desisto da vida. Isso são os comportamentos baseados nas nossas emoções infantis. Ter a maturidade, é claro que tem sofrimento. Quem é que diz que não? Como eu falei, a gente precisa de muito tempo, às vezes, para assentar aquilo, sabe? Para deixar as coisas fluírem, para eu entender. Mas ali a gente passa por raiva, a gente passa por às vezes até a necessidade de vingança, a gente passa por muita tristeza. Ter esse pesar do término, nossa, claro que dói. Mas daí também a gente se permite dar um passo para frente, né? Olhar de uma outra forma. Porque isso só nos beneficia. Então, o que eu faço com essa decepção? Eu tento resolver? Eu tento falar com a pessoa, com a situação, né? Eu tento alinhar as minhas expectativas, eu tento reverter, né? Ou não quero mais nada. Então, realmente, esse valor para mim pegou num ponto que não dá mais, então também eu tenho que entender que aqui não é mais o meu lugar. Tudo isso é para a gente viver melhor. Eu trouxe o assunto das decepções porque em próximos temas a gente vai passar por isso. Mas aí já olhando por esse ângulo, né? Da ideia de com o que eu me decepcionei. Eu nem gosto de usar a expressão, né, as decepções que eu sofri, porque daí já dá aquela conotação externa, né, de que vem para mim, né, como se eu sofresse e ponto. Então eu gosto de entender que a gente vive as decepções. Como é que eu vivo as decepções? E elas vão estar aí, gente, porque a gente cria muita expectativa. Quanto mais a gente conseguir viver a nossa vida sem tanta expectativa, sem tanta fantasia, sem tanta coisa só na nossa cabeça, melhor. Sabe? Entender dos relacionamentos, o que eu posso esperar daquilo, é estar sempre em conversa, em comunicação com o seu parceiro ou a sua parceira. Seja na tua vida íntima, seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar. Quanto mais eu posso expressar, quanto mais eu posso me comunicar, mais as expectativas elas ficam alinhadas e daí eu não crio fantasias. Agora, quando eu tenho só na minha imaginação, aí é
uma avalanche de decepções. Porque decepção é desilusão. Desilusão, né? Me desiludir é acabar com as ilusões. E ilusão é a gente que cria. Então, quanto menos ilusões a gente tiver na nossa vida, mais focados na realidade a gente está. E aí, de repente, mais situações de fato reais, mesmo que tenham defeitos, mesmo que não saiam como a gente queira, mesmo que as pessoas não sejam como a gente queira, mesmo que as pessoas errem com a gente, mas vai ter uma possibilidade disso ser diferente. E também a ideia de que termina, também faz parte da vida, né? A ideia do perdão. Eu passar por cima de situações que me decepcionaram, né? Nas conversas que eu posso ter com as pessoas que me decepcionaram e entender que tem outras coisas que eu posso olhar também. Mas tudo isso é de acordo com os valores que eu tenho em mim. Por isso que é tão importante a gente se olhar, a gente dar esse mergulho ali para dentro, entender o que é a gente, o que a gente quer também, para poder se comunicar da melhor forma e viver melhor, sem ficar carregando essas correntes que a gente carrega e que vai tornando a gente tão amargurado, né? Então, eu acho que diante dessas reflexões eu queria que você pensasse aí, revisse suas decepções, revisse talvez agora a forma de tentar resolver todas elas, olhar para elas de uma forma mais profunda, tá bom? Bom, de qualquer forma, você aí, que eu não falei sobre isso, né, nem falei sobre o canal, mas você que está aí ouvindo o vídeo, se inscreva no canal. De repente, se você achar que esse vídeo faz sentido para alguém, compartilhe esse vídeo, tá? Manda esse vídeo para a pessoa que você tenha vontade que escute isso também. Se inscreva aí no canal, dê o seu like, acenda aí as notificações para receber, no sininho lá para receber as notificações e me encontra lá no Instagram, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas sobre o processo terapêutico e eu puder te ajudar, me manda um direct que a gente conversa, tá bom? E é claro que depois de tudo isso que eu falei, faça terapia, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!